Fala galera, parte 3 agora da nossa série. Hoje eu tô para falar aí do tema talvez mais polêmico, que é a parte da nossa chegada na Itália, o tempo que a gente teve que esperar ali até o processo ficar pronto e tudo mais, tá? Então esse vídeo aqui vai servir como uma base para você saber o que esperar ali da casa da assessoria, como que vai ser esses momentos, como utilizar bem esses momentos, né? Que é o mais importante. Então chega de enrolação, bora lá. Bom, gente, primeira coisa, se você não viu os vídeos do meu processo de cidadania, eu fiz o meu processo ali na região da Toscana, né? E a comune que eu fiz, o meu processo era bem próximo ali de Firenze, no caso, tá? Chegando no aeroporto, a primeira coisa já que a gente precisou fazer, e eu recomendo que vocês já façam assim logo, é pegar um chip ali de celular. E isso foi uma coisa bem estranha, porque quando você chega na loja, pelo menos quando eu fui ali na Vodafone, né, que é uma das maiores aqui da Itália, te dão um chip diferente por você ser turista. Pagava mais caro pela recarga e tudo mais por eu ser turista. E também eu tive que assinar uma pilha de papel. Então, não estranhe, eu acho que é um procedimento padrão mesmo. E se eu fui enganado aí, deixa nos comentários, você que já é mais experiente aqui da Itália, mas até hoje não fui cobrado a mais por nada. Eu uso esse chip até hoje e não teve nenhuma novidade assim, nada errado, né? Compramos ali o chip e a gente partiu para casa da assessoria, aonde a gente não sabia quem eram as pessoas que a gente ia dividir a casa. E isso é uma outra coisa bem complicada aí de assessorias em geral, porque normalmente a gente não sabe com quem vai dividir a casa. No máximo a gente sabe se vai ou não dividir a casa, né? É essa informação que fica. Porque a gente sabia que a casa que a gente ia ficar tinha um outro quarto e ali naquele quarto iriam ficar mais duas pessoas. Ponto, era isso. Mas antes disso, a gente precisava, no caso, esperar a assessoria buscar a gente. E essa é uma crítica que eu acho que eu fiz até no outro vídeo. Cara, eles fizeram a gente esperar mais de 2 horas na porcaria da estação ferroviária lá. E a gente ficou esperando porque eles iam buscar a gente de carro e não sei, eles buscaram outra pessoa primeiro que a gente, atrasou. Mano, atrasou demais. No meio tempo, a polícia chegou pra gente, pediu nosso passaporte, tiraram foto do nosso passaporte. Foi uma situação chata pra caramba, né? E foi já um convite de boas-vindas, assim, que ficou dessa assessoria, né? Porque aí você já fica, putz, mano. E começou assim, imagina o que vai dar nesse processo. A gente ficou em choque, assim, já foi a pior impressão possível que eles já poderiam dar ali. Mas a verdade é que o pior ainda estava por vir, né? Bom, como eu tava dizendo, a gente ia dividir com outras 2 pessoas. E aí aconteceu uma coisa bem bizarra. A gente chegou na casa e a gente chegou primeiro que todo mundo lá. Ficamos ali, acho que foi 2 dias, só eu e minha esposa na casa, né? E do nada chegou uma outra menina. Eu sou a fulana, tal, prazer, não sei o que. Eu falei, prazer, não sei o que lá. A gente conversou, trocou 2 palavras assim, né? E essa menina, não sei porquê, não sei se ela não foi com a nossa cara, mas ela pediu pra trocar de casa, né? Uma das nossas teorias é que essa casa, assim que a gente entrou, as trancas do banheiro e do quarto que ela estava dormindo não existiam, não tinha como trancar a porta, acredita? Isso foi uma reclamação que a gente fez, né, depois, né? Até as outras pessoas que entraram, que eu vou falar agora, também reclamaram e eles foram lá e colocaram tranca. Mas mesmo assim essa menina saiu do quarto e não deu satisfação, entendeu? No dia seguinte chegaram sim as 2 pessoas ali que iam dividir casa com a gente. A gente conheceu elas, 2 meninas, né? Não se conheciam também entre elas eram da mesma cidade, mas elas não se conheciam. É aí que tá, né, galera? Como a gente não sabe com quem que a gente vai conviver, às vezes caem pessoas ali que são o total oposto de você. Elas têm uma criação muito diferente de vocês. E isso pode ser algo muito prejudicial, porque assim, a gente ficou 45 dias, como eu falei no vídeo anterior, né? Mas poderiam ter sido 3 meses, não sei, até o final do processo dentro daquela casa com essas pessoas. Então, isso é um problema, sabe? De você fazer a via administrativa. E isso você também tem que levar em conta quando você for escolher a forma que você vai tirar sua cidadania. Porque às vezes você acha, né? Pô, passar esse tempinho aí de boa, não sei o quê, só que você tem que sempre levar em conta que você vai passar, sei lá, 80%, 90% do tempo dentro de casa, trancafiado. Então eu já ouvi relatos de pessoas que ficam em casas super precárias, às vezes não tem um aquecimento na casa, tá passando um inverno lá com aquecimento precário, ou não tem uma cama direito para dormir, tá dividindo a casa com muitas pessoas. Isso são problemas, gente, recorrentes, tá? Então fique ligado aonde que você está se metendo, se realmente você vai conseguir ali passar o período, porque às vezes isso pode prejudicar até mesmo na visita do vigile, né?
Que o vigi nada mais é do que aquela pessoa que vai lá para ver se você está morando ali e fazer o seu processo andar, né? Então isso é muito, muito crucial. Entende? Essa casa, gente, falando assim por cima, era uma casa excelente, tá? Era uma casa espaçosa, ela tinha de fato ali um quarto que era só nosso, tinha uma cama de casal, bonitinha assim, grande, um quarto grande. Tava tudo em ordem, assim, o chuveiro funcionava, tudo mais, ainda, tipo, o ralo do banheiro tava entupido, mas aí eles já mandaram uma pessoa para ir lá desentupir. Aí teve um dia que, por exemplo, o aquecimento parou de aquecer a água, aí já mandaram um cara para arrumar. Então, assim, impecável, sabe? Esse ponto eu não podia reclamar e não tenho nada a falar. Mas por outro lado a gente teve azar justamente com esse lado pessoal, né? Esse lado ali de relações interpessoais. Acabou que ficou um clima tão chato assim com o passar do tempo que eles começaram a perceber que a gente não estava muito se sentindo muito confortável ali na casa, entendeu? Eu vou dar até um exemplo. Por exemplo, minha esposa ela trabalha home office, né? Ela sempre trabalhou do computador dela. Ela trabalha assim faz mais de ano. E ela ficava muito tempo dentro do quarto trabalhando, porque ela tinha pego um projeto lá para fazer. Ela não saía muito do quarto. A gente saía mais ou menos ali à noite, dava uma volta, voltava, não sei o que, mas normal, tipo, a gente tá super habituado a fazer isso, né? Funciona assim, né, esse tipo de trabalho. E elas começaram a cismar com isso, achando que, tipo, ela tava enfiada no quarto porque ela não tava gostando delas. Bom, de certa forma era um pouco disso também, mas já começou meio que uma fofoquinha assim, entendeu? Ou se não, por exemplo, eu ia tomar banho e aí tipo tinha assim na parede colado uns cabelos assim, tipo, o cabelo, graças a Deus que era da cabeça, né? Mas tipo, tava tudo no box assim, tipo umas coisas assim absurdas, sabe? Às vezes você achar a tampa do vaso suja, umas coisas assim meio tipo, pô, mano, a gente tá dividindo o banheiro já, né? E aconteciam coisinhas chatas assim, sabe? Às vezes a gente queria cozinhar à noite e elas estavam ouvindo música à noite na cozinha e alugando a cozinha lá, entendeu? Ou aí pode até argumentar, não, mas era só você vir e falar que queria fazer aqui a janta, que a gente saía, não sei o que. Só que a gente é muito reservado, entendeu? Não queria ir lá e ficar incomodando e ficar tipo, peraí, dá licença aí que a gente vai fazer a janta. Então, esse tipo de coisa era muito recorrente e dentro desses 45 dias isso aconteceu assim, cara, toda semana acontecia uma parada. Teve alguns dias que a gente até se aproximou delas, tentou trocar uma ideia, assim, tipo, não tipo pra chamar atenção, nem falar sobre insatisfações, nada, só conhecer elas mesmo e trocar uma ideia, mostrar que a gente também somos seres humanos, sabe? Tipo, estamos em paz aqui, não sei o quê. Foi legal, a gente conversou, mas ao mesmo tempo, continuava acontecendo coisas. Uma outra coisa que é muito importante você fazer, uma coisa que deu certo até lá na casa, é vocês combinarem dias certos para limpeza e tudo mais, porque pelo menos com essa assessoria não tinha uma pessoa para fazer limpeza de casa nem nada, era tudo da nossa responsabilidade. Então a gente combinou assim, vamos ter 2 limpezas por semana. Uma vocês duas fazem e outra somos nós dois que fazemos. Eu e minha esposa, a gente acordava bem cedo, limpava a casa inteira, passava pano, limpava o banheiro e deixava nos trinques, beleza. Aí passava já alguns dias assim, elas faziam o mesmo. E outra coisa que a gente tinha que fazer ali, que também era um parto assim, era para lavar roupa. Uma dessas meninas, ela amava lavar roupa, eu não sei se era o sonho dela ter uma máquina de lavar, eu não sei o que era, meu. Se você estiver assistindo esse vídeo aí, deixa nos comentários, tá? Você aí que eu tô falando. Sério, ela usava todo dia a máquina de lavar roupa praticamente. E isso era até uma preocupação nossa, porque às vezes ia gastar muita água e uma das coisas do contrato era, se tiver um uso exacerbado de água, de luz, de alguma coisa, a gente vai cobrar vocês. Tipo, tudo bem, é meio absurdo a gente ter aceitado essa cláusula, né? Era um medo nosso, né? Outra coisa também, o aquecimento da casa. Essa mesma menina, ela adorava mexer no aquecimento da casa. Por exemplo, a gente deixava ali numa média de 20 graus, né? Pra deixar a casa ali 23, né? Por ali, mais ou menos. Do nada, a gente olhava, ela tinha mexido, tava no 30, sabe? Tipo, e isso era praticamente assim, no horário que a gente tava dormindo, sabe? Um horário que a gente tava de coberta, então não precisava nem disso, sabe? E acabava gastando um gás ali desnecessário. Teve muitas outras coisas, tem coisas aqui que eu não posso nem falar aqui. Olha, gente, foi realmente... A gente tem história pra contar, viu? Desses 45 dias nessa casa aí, viu?
meu Deus do céu. No último dia, que foi a cereja do bolo, aconteceu uma coisa super chata. Isso aqui eu vou falar que se dane. No último dia que a gente ia ficar lá, a gente ia acordar bem cedo e pegar o trem e sair. A gente já tava assim num esgotamento que a gente nem falou nada, não avisou, a gente não falou assim, ó, amanhã a gente tá indo embora, a gente só, entendeu? Cada um vive sua vida. A gente pegou, tava dormindo porque a gente ia acordar 4 da manhã pra pegar o primeiro trem, porque aí a gente já ia vir aqui pra onde a gente tá morando agora, né? A gente foi deitar umas 10, assim. Quando dá mais ou menos umas 2 da manhã, assim, a gente acorda, com uma gritaria, baita gritaria na rua. Quando a gente vê, tá lá as 2 meninas do lado de fora, elas, não sei se elas esqueceram a chave, eu não lembro o que aconteceu. Elas perderam a chave, não sei. Uma delas tava incrivelmente bêbada, muito bêbada, e tocando a campainha, tocou a campainha de vizinho do predinho lá, porque a nossa casa ela tinha outras 2 casas, se eu não me engano, em cima. E vocês imaginam a situação, gente. Não, vocês imaginam o que a gente passou nesse dia, cara. Uma mistura de que eu tava puto porque, tipo, eu ia acordar às 4 da manhã com, tipo, nossa, a pessoa, tipo, queimando totalmente a reputação dos brasileiros ali, entendeu? Sim, entendeu? Você acaba pagando pato por pessoas como essa, entende? A outra menina que tava com elas era muito mais consciente, tipo assim, tava brigando até com ela pela atitude dela, né? Mas mesmo assim, tipo, não adiantou nada. No fim das contas, ela tava tocando a campainha para que a gente abrisse a porta para elas entrar. E ela tava achando ruim, que eu falei assim, cara, olha a hora que... Porque eu botei a cara na janela e falei, olha a hora que você tá gritando na rua, puta merda, não sei o que lá. Fiquei meio, tipo, puto, né? E ela, tipo, me xingou ainda, ficou brava comigo por eu estar indignado, tipo, com a situação. E olha que eu sou muito de boa, cara. No final das contas eu abri a porta e ainda teve uma baita discussão lá delas na sala, não sei o que. Me saiu de lá, assim... com um psicológico afetado, juro pra vocês. Fora outras coisas que, como eu disse, eu não posso trazer aqui, mas que teve muitas outras coisas, né, que até colocaram em prova, assim, todo o nosso plano ali, toda a nossa persistência para concluir a cidadania e tudo mais. Então, isso foi realmente uma coisa que pesou, tá? E, bom, mas eu espero que o meu relato ajude vocês aí a decidir realmente. Às vezes, se o cônjuge deve realmente ir ou não. Se você não viu o vídeo anterior, eu falo disso. Pra mim, como eu tava falando naquele vídeo, foi muito, muito, muito bom por eu ter minha esposa lá e eu poder contar com ela pra passar aquele perrengue, porque eu não sei como teria sido só eu ali, entendeu? E são coisas da vida, assim, não dava pra gente escolher com quem que a gente iria passar por isso, né? No final. E a próxima dica é: utilize bem o seu tempo enquanto você estiver na casa. Porque uma das coisas que foi muito boas para que eu até mantivesse minha cabeça ocupada, estivesse já trabalhando no meu sonho de imigrar de fato, de permanecer na Itália, foi justamente estudar a língua. Aquele vídeo que eu falei para vocês, como que eu estudava o italiano e tal, foi exatamente o que eu fiz por todo esse tempo que a gente ficou nessa casa. Eu estudava o italiano daquela forma, eu ficava horas e horas ali estudando por dia, né, dentro do quarto da assessoria, esperando o vídeo, e não passava, né. Eu cheguei a citar em outro vídeo que no final das contas o vídeo passou num dia que a gente nem estava em casa. E quem que salvou a gente? Uma dessas meninas que ela respondeu por a gente, falou que a gente sim estava morando ali e tudo mais, e o Vigili simplesmente aceitou, anotou lá e confirmou minha residência sem eu estar lá. E eu não sei vocês, mas eu agradeço até hoje por eu não ter tomado nenhuma atitude besta de tentar discutir, arrumar barraco, alguma coisa assim, né, na época. Porém, deixa aí nos comentários como você agiria numa situação assim. Vocês viram que a ironia do destino aí foi grande e, no fim das contas, uma delas acabou salvando aí todo esse processo, né, de fazer a confirmação da nossa residência e tudo mais. Então, acabou que foi melhor assim, né? Ele passou, tipo, faltando muito pouco pra acabar a nossa estadia, faltava, tipo, uns 2, 3 dias, tanto que eu e minha esposa, a gente já tinha desencanado, falou, não vai passar mais. Ele passou num horário super nada a ver, passou, tipo, mais ou menos umas 8 da noite, cara. Não dá pra saber quando, a hora e tudo mais, então a gente sempre fazia isso, pra não ficar louco também dentro da casa, uma outra coisa que a gente fazia era sair um pouco da casa, andar, caminhar, ir no mercado à noite. A gente às vezes almoçava fora. Mas aí é que tá, o nosso almoçar fora não era justamente ir num restaurante. A gente comprava alguma coisa no mercado, tipo no Lidl, assim, a gente comprava um salgado, alguma coisa, uma pizzinha.
e comia num banco de praça, a gente ficava conversando e almoçava do lado de fora. É isso que eu quis dizer, tá? É que eu falei de uma forma resumida aí, tá? Mas voltando aí pro vídeo. Porque o horário do almoço ali, muitos comércios fecham e tudo mais, então a gente pensou assim, bom, o horário do almoço é difícil o vigília passar, né? Eu acho que é mais improvável, porque talvez ele esteja almoçando. Então a gente pegava e saía também, já um dia super diferente, super legal, entendeu? Então já vai pensando desde o Brasil mesmo, o que você poderia fazer nesse tempo, né? Um exercício, talvez você possa começar a estudar, como eu falei, se a sua intenção é ficar na Itália, estude, né, já o italiano ali, porque você vai ter muitas horas do dia e é complicado. Se você ficar ocioso, você vai ficar muito ansioso, né, porque você vai ficar esperando aquilo acontecer, o vídeo passar, se o processo andar, será que tá dando certo, será que tá dando errado? E você não vive, você fica literalmente louco ali dentro, entendeu? Mas também não confunda as coisas, tá? Não caia no erro, tipo, não sei, se você tá levando muito dinheiro e você tem condições, cara, vai em frente, faz um turismo ali durante o seu processo. Pô, eu gostaria de ter feito isso, mas enfim. Só que se você tiver ali com o dinheiro bem apertado, bem contado, cara, não faz, sabe? Porque um dinheiro que você vai gastar, às vezes você vai falar, não, eu mereço, hoje eu vou comer no restaurante tal, hoje eu vou na cidade não sei da onde, é só 100 euros, pô, não, só 100 euros aí eu vou lá, conheço Veneza, não sei o que lá, e tipo, aí você já começa a viajar e você acaba gastando um dinheiro que você poderia estar investindo no seu sonho de imigrar e de continuar no país, entendeu? O máximo que a gente fez foi pegar um trem e ir na cidade vizinha, dar uma olhada lá como é que era, tal, fazer umas fotos, a gente nem sequer comeu fora, nenhuma vez a gente sentou para comer num restaurante. Se você já tiver um planejamento dos gastos, o que você pode e o que você não pode gastar, você não vai cair nesse erro, né? Que é uma coisa que você já tem que fazer aí do Brasil, tá? O último ponto que eu vou abordar aqui, uma coisa que a gente fez durante isso foi buscar uma casa pra gente, né? Uma casa pra gente permanecer na Itália. Pesquisar mesmo nos sites, ligar, você pode de repente dar uma volta ali na comune, se for uma comune que tenha uma proximidade, né, com cidade grande, que dê para você trabalhar, arrumar trabalho, vale a pena você andar também. Eu falo muito sobre isso no meu outro vídeo, vou deixar aqui nos cards. Você pode achar uma casa enquanto você está ainda no processo de cidadania. Eu falo como que eu fiz isso, ainda sendo brasileiro, eu consegui alugar essa casa aqui que eu tô, entendeu? Foi justamente utilizando esse tempo que a gente estava na casa ali da assessoria, tá? Pensa que o vídeo ele vai passar uma hora ou outra, ele tem até 3 chances para passar, só que você só tem uma chance para emigrar, entendeu? Tipo, isso a gente precisava pensar no nosso futuro ali no país, colocar isso como prioridade do que ficar bitolado pensando que o vídeo ele vai passar a qualquer momento. Então, no meio desse tempo, a gente acabou fazendo até uma viagem para aqui pro Piemonte para ver umas casas, uma delas era essa e a gente tá aqui hoje, a gente conseguiu alugar a casa, entendeu? Bom, é isso, gente, deixa aí seu like, se inscreve no canal e fiquem ligados que amanhã vai ter mais um vídeo aqui da série, tá? Muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima!